Vou fazer agora então a tarefa do capítulo 1, movimento uniforme. Primeira pergunta: em uma viagem de 4 dias, um barco se desloca pelo trajeto fluvial entre Manaus e São Gabriel da Cachoeira, percorrendo uma distância de 864 quilômetros. Sabendo que um dia possui 24 horas, a velocidade escalar média desenvolvida por esse barco durante essa viagem é de... Então vamos ver. A distância percorrida, 864 quilômetros. E o tempo da viagem são 4 dias. E aí é para considerar que cada dia tem 24 horas. 24 horas por dia. Então o intervalo de tempo é de 80 mais 16, 96 horas. A unidade da resposta tem quilômetro por hora, então só fazer a divisão. Velocidade média 864 dividido por 96. Essa, se você quiser fazer usando a tua calculadora, você pode fazer. Será que dá 9? Quanto que é 96 vezes 9? 54 vezes 5, 81, 86. Certinho. Então, a velocidade média é igual a 9 km por hora. Alternativa C. Vamos em frente. Em virtude do movimento das placas tectônicas, a distância entre a América do Sul e a África aumenta, nos dias atuais, cerca de 2 centímetros a cada ano. Supondo que essa velocidade tivesse sido constante ao longo do tempo, e tomando uma distância atual de cerca de 5.000 quilômetros entre os limites dessas duas massas continentais, indique a melhor estimativa para quanto tempo teria transcorrido desde quando ambas estavam unidas em um único supercontinente. Dado o valor obtido, embora da ordem de magnitude correta, não é o mesmo calculado por estimativas mais precisas. Tudo bem. Então vamos fazer essa estimativa. A distância atual entre os dois continentes é de 5.000 quilômetros. E a gente vai considerar que a velocidade de afastamento média é de 2 centímetros por ano. Então precisamos descobrir o intervalo de tempo em anos que demorou para isso acontecer. Vamos transformar essa distância em centímetros. 5.000 é 5 vezes 10 ao cubo. Isso são quilômetros. Eu vou passar para metros. Tem 1.000 metros em cada quilômetro. Então, vezes 1.000. Isso está em metros. Em cada metro tem 100 centímetros. 1 metro são 100 centímetros. Então, eu vou multiplicar por 100. Muito bem.
somar aqui os expoentes. 3, 6, 8. Essa é a distância. E essa é a velocidade. Então, vamos calcular aqui quanto vai demorar. Na prática, eu vou dividir 5 vezes 10 elevado a 8 por 2. Ah, nossa, tá tudo com zeros aqui. Bom, a gente quer 2,5, né? Que é 5 dividido por 2, vezes 10 à oitava. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o número que a gente está procurando. Vamos ver. Aqui tem... A vírgula estava aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta alternativa D de dado. Essa quantidade aí. Maravilha. Questão 3. Um motorista faz uma viagem de carro por uma rodovia cuja velocidade máxima permitida é de 110 km por hora. Durante a viagem, o motorista repara que o velocímetro de seu carro está quebrado, o que impede que a velocidade do automóvel seja monitorada ao longo do percurso. Ao chegar ao seu destino, o motorista percebe que levou 2,5 horas para fazer a viagem. Sabendo que o caminho percorrido foi de 300 km e que a rodovia possui monitoramento de velocidade por toda a sua extensão, o motorista, o que vai acontecer com ele? Então a gente quer ver aqui, será que ele vai receber uma multa ou não receber uma multa? E aí vai dar um motivo, né? Pois a velocidade média do carro foi de... Quanto que foi a velocidade média do carro? Bom, velocidade média. Vamos pegar a distância do percurso, foi 300 quilômetros. E demorou 2,5 horas. Vamos fazer essa conta. 300 dividido por 2,5. Sobra 5. Você quer fazer essa conta aqui na tua calculadora, pode fazer. Aqui deu 120 km por hora. Olha que legal, outro jeito que você podia fazer essa conta. Ó, mesma conta, né? 300 dividido por 2,5. Você pode lembrar que 2,5 é 5 dividido por 2. Portanto, você teria 300 vezes 2 dividido por 5. Ou seja, 600 dividido por 5, 120. E você pode optar pelo jeito que você preferir. Então o rapaz aqui vai tomar multa, né? Porque a velocidade média do carro foi de 120 km por hora. A alternativa A. Questão 4. O menor tempo medido em laboratório ocorreu na escala de zeptosegundos e corresponde ao intervalo ΔT, em que uma partícula de luz percorre a distância que separa os centros atômicos de uma única molécula de hidrogênio.
uma unidade de zeptossegundo equivale a 10 elevado a menos 21 segundo. Então, é 1 segundo dividido, por 10 elevado a 21. Admita que a velocidade da luz seja de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo e que a distância entre os centros atômicos de uma molécula de hidrogênio seja de 7,2 vezes 10 elevado a menos 11 metros. Nessas condições, no referencial da partícula de luz, o valor de ΔT em zeptossegundos é igual a... Então, a questão que vai usar bastante potência de 10. Está descrevendo aqui um fenômeno que 1 zeptossegundo é o tempo em que uma partícula de luz percorre essa distância. E aí, vamos fazer o seguinte. Admita a velocidade da luz. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. A distância entre os centros atômicos, 7,2 vezes 10 elevado a menos 11 metros. Tá. Bom. O intervalo de tempo que demora para andar essa distância a essa velocidade é a divisão 7,2 por 3, sem esquecer as potências de 10. Olha, 7,2 dividido por 3 é 72 dividido por 30. Capa 2 vezes, sobra 12. Vamos colocar uma vírgula, vem um 0, 4, certinho. Então, isso aqui dá 2,4. Agora as potências de 10. 10 elevado a menos 11, menos 8. 2,4 vezes 10 elevado a menos 19 segundos. Ele quer quantos zeptossegundos isso é. Bom, o zeptossegundo, ele equivale aqui a 10 elevado a menos 21 segundos. Bom, eu já estou vendo aqui que, como deu 2,4, a resposta certa tem que ser AC, que é 240. Mas eu poderia fazer o seguinte raciocínio. Tem 10 elevado a menos 21 segundos em cada zeptossegundos. Isso. Então, 2,4 vezes 10 a menos 19 dividido por 10 elevado a menos 21 igual a 2,4 vezes 10 elevado a menos 19 vezes 10 elevado a mais 21. Isso vai dar 2,4 vezes 10 elevado ao quadrado, 240 zeptossegundos. Vamos lá, vamos para a questão 5. No instante T0, o motoqueiro passa por um radar de 40 km por hora e desenvolve uma velocidade cujo comportamento em função do tempo é mostrado no gráfico a seguir. E a gente tem um gráfico de velocidade pelo tempo. Então, no primeiro trecho, uma velocidade constante 10,
e um segundo trecho com a velocidade constante 15. A velocidade média do motoqueiro no intervalo de tempo de 0 a 4 segundos, quanto vale? Bom, como as duas velocidades foram mantidas por intervalos de tempos iguais, né? Manteve 10 metros por segundo de 0 a 2. Então, durante 2 segundos. E manteve 15 metros por segundo também durante 2 segundos. Aqui, ó. Esse ΔT aqui, 2 segundos, de 2 a 4. E aqui também, 2 segundos. Não preciso calcular a distância que ele andou, eu posso fazer a média dessas duas velocidades. Então, a velocidade média aqui eu vou fazer 10 mais 15 dividido por 2. 25 dividido por 2, 12,5. Ah, meu Deus, socorro, não tem, né? Por que não tem? Porque isso aqui está em metros por segundo. Vamos multiplicar por quilômetros por hora. Multiplicar, né, por 3,6 para obter o resultado em quilômetros por hora. Os resultados são bastante próximos, é melhor eu não aproximar muito. Vou fazer essa conta aqui de verdade mesmo. 12,5 vezes 3,6. Tá, 30, 3, 12, 15 vai 1, 6, 7. 15 vai 1, 6, 7, 3. É só somar. Duas casas decimais, 45 redondo. A alternativa B. Beleza. Questão 6. Questão número 6. Segundo o livro dos recordes, a maior estrada em linha reta do mundo fica na Arábia Saudita. São 240 quilômetros, sem curvas nem declives consideráveis, no meio do deserto. O gráfico a seguir mostra a contagem da quilometragem no painel de um carro que se desloca nessa estrada em função do tempo. Assinale a alternativa correta. Ele quer saber a respeito da velocidade. Se ela é constante, se ela possui maior módulo em um determinado trecho, se ela é igual a tanto em um intervalo tal de tempo, velocidade menos os primeiros 80 minutos, os últimos 10 minutos, enfim. Ele quer saber a respeito da velocidade. O que a gente tem aqui é um gráfico da posição, quilometragem no painel. Começa em 5.000 e vai até 5.200. Posição varia. A gente sabe que a posição está variando porque a quilometragem no painel do carro está mudando. E no eixo horizontal a gente tem o tempo. Turma, a gente já vê uma coisa muito clara aqui. A gente tem 3 trechos diferentes. Um primeiro trecho, aqui, com este intervalo de tempo e esta variação no espaço. Esse é o primeiro trecho. A gente tem um segundo trecho, onde a gente tem um outro intervalo de tempo, então vamos chamar esse aqui ΔT1, esse aqui ΔT2. Neste segundo trecho não tem deslocamento.
você vê que ali, né, a quilometragem no painel fica parada. O veículo ficou parado, não saiu do lugar. E temos um terceiro trecho que vem até aqui, e esse intervalo de tempo vamos chamar de ΔT3. E neste trecho, o deslocamento é esse aqui, ó. Esse aqui, ΔS3. O ΔS2 é 0. Esse aqui é o ΔS1. Só de olhar, a gente sabe o quê? Que a velocidade no trecho 2, V2, é igual a 0. No trecho 1, ele tem uma velocidade V1. E no trecho 3, uma velocidade V3. Olha só, como a reta no trecho 1 ela é mais inclinada, né? A posição aumenta mais rapidamente do que no trecho 3. Você vê, olha, que no trecho 3 é menos inclinada essa reta. Somente por causa disso, eu já posso dizer que a velocidade no trecho 1 é maior que a velocidade no trecho 3. Para calcular V1 e V3, a gente tem que usar as informações do gráfico. Então, V1, vamos pegar aí a variação da posição. Ele foi de 5.000 até esse tanto aqui. Vamos ver quanto que é, né? Olha, eu tenho dos 5.000 até 5.050, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 subdivisões. Parece que é isso mesmo, né? Aqui é 5.100, 1, 2, 3, 4, 5 subdivisões. E aí muda 50 quilômetros. Então, cada subdivisão são 10 quilômetros. Quer dizer que no trecho 1, ele foi do quilômetro 5.000 até o quilômetro 5.100, 5.110, 5.120. Até o quilômetro 5.120. Qual é o deslocamento nesse trecho? 120 quilômetros. Que conta que eu fiz? ΔS é igual a 5.120 menos 5.000. Claro, né? Então, 120 quilômetros. Esse é o deslocamento no trecho 1. 120 dividido por quanto tempo eu demorei? De 0 até 60. Sempre está em minutos. Minutos. E as informações todas estão em metros por segundo em relação à velocidade. Então, vamos fazer assim. Isso são 120.000 metros e demorou 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. 60 vezes 60, 3.600. Posso simplificar por 100, em cima e embaixo. 1.200 dividido por 36. Deixa eu afinar um pouco esse lápis. Cabe em 120. Não dá vezes 4, tem que ser vezes 3. 18 mais 90, 108. Sobra 12. 120, 3 de novo. Sobra 12,03. É uma dízima. A velocidade no trecho 1 é 33,3333, dízima periódica, metros por segundo. A velocidade no trecho 2, a gente já falou que é 0 metros por segundo. E a velocidade no trecho 3, vejamos. Aqui ele andou, cada subdivisão são 10 km, né? Então ele andou 10, 20, 30, 40 km. ΔS, 40.000 metros. Dividido pelo intervalo de tempo, ele foi daqui até aqui. Vejamos. Aqui é 100, aqui é 80. Tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá difícil fazer essa leitura, né? Mas parece que aqui seria 80 e aqui seria 100. E aqui no final 120. Bom, se a gente considerar então que ele vai do 80 até o 120, são 40 minutos. 40 minutos. Faz sentido, porque aí cada subdivisão seriam 10 minutos, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, cada subdivisão são 5 minutos. Cada subdivisão são 5 minutos. Então passou os 40 minutos, mas atenção, cada minuto tem 60 segundos. Vou simplificar por 100 em cima e embaixo. 400 dividido por 4 é fácil, dá 100. Mas eu ainda preciso dividir por 6. Vai dar uma outra dízima, né? Cabe uma vez, sobra 4, 40, dá 6, 36, sobra 4,06. E por aí vai. Então, a velocidade 3 é igual a 16,6666 dízima periódica, metros por segundo. Então, essa é a velocidade 3, essa é a velocidade 2, essa é a velocidade 1. Gente, eu fiz todas essas contas para deixar sem espaço para dúvidas na hora de responder. Mas, provavelmente, ao ler as alternativas, a gente poderia descobrir qual é a alternativa correta sem fazer todas as contas. Opa, o que está acontecendo aqui? Deixa eu recuperar aqui. Não quero diminuir a figura, não. Isso, maravilha. Então, vamos ler as alternativas. A velocidade do carro possui maior módulo nos últimos 40 minutos do trajeto? Não. Claro que não. Possui maior módulo no começo. A velocidade do carro é constante somente no trecho percorrido entre 60 e 80? Não. Ela é constante, a velocidade, em todos os trechos. No trecho 1 vale esse tanto. No trecho 2 esse tanto, no trecho 3 vale esse tanto. A velocidade é constante nos 3 trechos. A velocidade média do carro nos 120 minutos de trajeto é 25 metros por segundo. Eu não calculei essa velocidade. Será que é? No trajeto como um todo, então uma velocidade média... Uma velocidade média geral, Vm. Porque em cada trecho ele tem uma velocidade diferente. Na média, ele percorreu, vejamos, ele foi de 5.000 até 5.160. Então, ΔS é 5.160 menos 5.000. Já está em quilômetros. E o ΔS é de 120 minutos, como falando na alternativa, 120 minutos. E ele quer saber em metros por segundo, né? Olha só. Então, vamos lá. Isso são 160.000 metros, dividido por 120 vezes 60. Isso vai ficar em segundos. Então, podemos simplificar por 100 e temos 12 vezes 6, 72. Em cima, 1.600. 1.600 dividido por 72, aqui dá 2, 144. Sobra 16.
décimo 0,2, sobra 16,02, a outra dízima. A velocidade média nesse trecho é de 22,2222, dízima periódica, metros por segundo. Não é 25. Não é 25. Tá certo? Então a gente calculou a média como um todo. Se todo o trajeto tivesse sido feito com esta velocidade média que a gente acabou de calcular, teria demorado o mesmo tempo do que demorou fazendo os 3 trechos com velocidades diferentes. Alternativa D. A velocidade do carro nos últimos 10 minutos de viagem é aproximadamente 33,3 metros por segundo. Não é. Essa é a velocidade do primeiro trecho, não do último. Então, essa aqui está errada. Deve ser a última, então. A velocidade média do carro nos primeiros 80 minutos de viagem é 25 metros por segundo. Nos primeiros 80 é o trecho 1 mais o trecho 2. Estou ficando sem espaço para fazer essa conta. Mas vamos lá. Então eu preciso fazer uma velocidade média. Vou fazer aqui em azul para ficar diferente. Deste trecho aqui. Vou chamar esse aqui de ΔT12, que é o trecho 1 e o trecho 2. E vai ter o mesmo deslocamento que o trecho 1. Vai ter esse ΔS, vou chamar de 12, mas que é igual, em metros, ao deslocamento do primeiro trecho, porque no segundo trecho ele fica parado. Tá ok? Vamos fazer essa conta. Então, a velocidade média 12 é igual. Qual que é o deslocamento? É igual ao do 1. É 120 km. Isso mesmo. Até aqui é 100, 110, 120. 120 quilômetros. Então, são 120 mil metros. O tempo são 80 minutos. 80 minutos eu quero em segundos. Então, vezes 60. Vou simplificar por 100, em cima e embaixo. Poxa, eu posso simplificar mais, né? Porque, veja, 1.200 dividido por 6 dá 200. Então, eu fico com 200 dividido por 8. 200 dividido por 8. Aqui dá 2, sobra 4, desce um 0, 40 é divisível, dá 5, resto 0, perfeito. Então, a velocidade dá 25 metros por segundo. Maravilha. Essa é a velocidade média 12 e esta é a alternativa correta. Muito bem. Vamos seguir, então, para a questão 7. Um carro faz uma viagem para o oeste por 75% do tempo e para o leste por 25% do tempo. A velocidade média para o oeste tem uma intensidade de 40 metros por segundo e a velocidade média para o leste tem uma intensidade de 20 metros por segundo. A velocidade escalar média, módulo, para toda a viagem é d. Vamos desenhar aqui, uma pequena rosa dos ventos, né? Você já viu isso aqui lá na aula de geografia. A rosa dos ventos
mais ou menos assim. Então, para cima tem o norte. Então, aqui fica o sul. Aí, o leste é onde fica o Japão, para a direita no mapa. E o oeste é para onde fica o faroeste, né? Costa oeste, lá dos Estados Unidos. É para a esquerda no mapa. Então, o exercício está dizendo assim, que de um intervalo de tempo total, 75% desse tempo, o veículo vai para leste, para a direita. E no 25% restante do tempo, ele vai para a esquerda, oeste, por 75%. E para leste, por 25% do tempo. Para oeste, ele vai com 40 metros por segundo. Ou seja, para a esquerda, ele vai com 40 metros por segundo. Para a esquerda, com 40 metros por segundo. E a velocidade média para a direita, leste, tem uma intensidade que é metade. 20 metros por segundo. Só que é o seguinte. Ele anda por tempos diferentes. Ele anda 75% do tempo para uma direção e depois para outra. Vamos fazer uma média ponderada. Com peso 75 para o 40. E peso 25 para o 20. Tudo isso dividido por 100, porque é uma média. Setenta e cinco vezes 2 é 150. Então, 75 vezes 4 é 300. Vezes 40 é 3.000. 25 vezes 2 é 50. Vezes 20 é 500. Dividido por 100. Somando, 3.500 dividido por 100, 35 metros por segundo. Muito bem. A alternativa D. Beleza. Deixa eu subir isso aqui um pouco mais. Ok. Não. Ok. Vamos para a questão 8. Em um dia de treinamento, dois amigos, Alberto e Bernardo, decidem dar voltas consecutivas em um circuito de 1.000 metros de comprimento, partindo simultaneamente de um mesmo ponto, porém movendo-se em sentidos opostos. Alberto caminha no sentido horário e Bernardo corre no sentido anti-horário com velocidade 3 vezes maior que a de Alberto. Os dois mantêm suas velocidades escalares constantes. E na outra página a gente vai ver aqui o circuito onde eles estão correndo. O relógio... Deixa eu colocar um relógio aqui.
o relógio, esse aqui de ponteiro, o relógio do ponteiro, ele anda nessa direção. Nossa, peraí. Ele anda nessa direção aqui, ó. Tá vendo? Eles vão girando assim. Esse sentido de rotação é chamado de sentido horário. Então, quem roda no sentido contrário, ou seja, quem roda assim, está girando no sentido anti-horário. Aqui não é um relógio, né? É um circuito assim, que tem um parque no meio. Beleza. O Bernardo que está aqui, ele vai girar assim. O Bernardo é anti-horário. E o Alberto, ele está para cá. O Alberto vai girar no sentido horário. Poderia até trocar aqui a cor dos relógios para bater com a cor do Alberto e do Bernardo. Pronto. Então, em azul, o Bernardo vai correr anti-horário, em vermelho, o Alberto vai correr horário. E aí, no enunciado, ele fala sobre que o circuito tem 1000 metros, importante. Eles partem simultaneamente. E o Alberto, que caminha no sentido horário, ok. E Bernardo corre no sentido anti-horário com velocidade 3 vezes maior do que a de Alberto. Então, a velocidade B, a velocidade de Bernardo, é igual a 3 vezes a velocidade do Alberto. Vamos supor o seguinte, que o Alberto anda 1 metro por segundo. Alberto caminha 1 metro por segundo. Bernardo corre no outro sentido com velocidade 3 vezes maior, 3 metros por segundo. O que eu fiz? Fiz vezes. A velocidade do Bernardo é 3 vezes a velocidade do Alberto. Isso é muito importante. Então, vou trazer isso aqui lá para perto do mapa do parque. Essa relação foi dada e também foi dito que uma volta são 1000 metros. Vamos ver como termina o enunciado. Após o início do esternamento, no instante em que ocorrer o terceiro encontro entre os dois, Alberto e Bernardo terão percorrido, respectivamente, quantos metros? Então é o seguinte, no tempo do Alberto dar uma volta, o Bernardo deu 3. Porque ele anda 3 vezes mais rápido. Então vai ter momentos em que eles vão se encontrar, cada um andando no seu sentido, mas eles vão se encontrar. E eu quero saber, então, a respeito do terceiro encontro. Terceiro encontro. Quando acontecer o terceiro encontro, qual vai ser o deslocamento de cada um? Vamos pensar um pouco. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Conforme o Alberto anda, vamos dizer que ele andou até aqui, ó. Andou até aqui. O Alberto andou 250 metros.
O Bernardo, ele anda 3 vezes mais rápido. Então, ele vai ter andado 750. E por que eu estou escolhendo esse número, 250? Porque 250 vezes 3 dá 750. 750 metros mais 250 metros são 1000 metros. Então eles vão se encontrar, porque eles vão ter completado, né, uma distância de um circuito. O circuito tem 1000 metros. E esse é o primeiro encontro. A partir desse ponto aqui, o problema se repete. É como se eles estivessem saindo desse lugar da mesma maneira que eles saíram daqui. Ou seja, para que aconteça o primeiro encontro, o Alberto anda 250 e o Bernardo 750. Eles se encontraram. Para o segundo encontro, o Alberto anda de novo, mais 250, e o Bernardo anda de novo 750. Somando 500 e 1500. Para o terceiro encontro, o Alberto anda mais 250. Chegando então a 750 metros. E o Bernardo anda mais 750. Ele já tinha andado 1500, então ele chega a 2250 metros. Este é o raciocínio para conseguir responder essa pergunta. Para cada encontro, Alberto anda 250 e Bernardo 750. Então, no terceiro encontro, eles terão andado 750 e 2250. Alternativa D de dado. Beleza. Vamos nos encaminhando aqui para a questão 9. Gabriele, ex-campeã da modalidade arco e flecha em uma cidade ao sul da Itália, resolveu construir e comercializar flechas feitas de tubo de alumínio e de fibra de carbono. Após a fabricação de suas primeiras flechas, decidiu fazer um teste para verificar a velocidade que elas podem atingir. Utilizando-se de um bom arco, ela dispara horizontalmente na direção de um alvo fixo localizado a 204 metros. Ao lançar as flechas feitas de tubo de alumínio, ela ouve o barulho da flecha atingindo o alvo depois de 3,5 segundos. Com as fabricadas em fibra de carbono, ela ouve o barulho da flecha atingindo o alvo depois de 3 segundos. Então, tem um alvo a 204 metros. Ela tem 2 tipos de flecha. Uma feita de alumínio, e ela escuta o barulho da flecha no alvo após 3,6 segundos da flecha sair do arco. Então, ela dispara a flecha. Com as fabricadas em fibra de carbono, isso demora apenas 3 segundos. Supondo a velocidade do som no ar como sendo 340 metros por segundo, e desprezando as forças dissipativas e a aceleração da gravidade, assinale a opção que indica a razão entre as velocidades das flechas de tubo de alumínio e de fibra de carbono. A razão entre as velocidades das flechas de tubo de alumínio e de fibra de carbono, nessa ordem. Então, o que a pergunta quer saber é a razão, é a divisão entre a velocidade das flechas feitas de alumínio e a velocidade das flechas feitas de fibra de carbono. O que a pergunta quer saber é o resultado dessa divisão. A razão. A razão é uma fração, né? Uma divisão. Eu preciso, então, com o que foi dado, estimar a velocidade de ambas. Acho que conseguimos. Temos a distância que a flecha tem que viajar. Vamos pensar o seguinte. Em ambos os casos, o barulho tem que voltar para ela. E a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. Quanto tempo demora o barulho da flecha?
fazer essa conta primeiro. Então, a velocidade do som é igual ao deslocamento aí, que o barulho tem que viajar, né, a distância, dividido pelo intervalo de tempo do som, que o som leva para voltar, tá bom? A velocidade do som é 340, a distância que ele anda é 204. O que eu quero saber é quanto tempo demora para o som voltar para... Como é que é o nome dela? Gabriele. Então, o intervalo de tempo que o som demora é 204 dividido por 340. Bem rapidinho, né? Menos que um segundo. Vou ter que fazer a divisão de chave aqui. 204 dividido por 340. Não cabe. 0. 2040. Ok. 5 seria 15 mais 200 seria 1700. Olha, então é 6. É 6, porque dá 18.800 mais 240, resta 0. Olha que maravilha. Então o som demora 0,6 segundos. Ótimo. Se o som demora isso, a gente tem que atualizar os nossos tempos. Isso quer dizer que o ΔT, eu vou vir para cá, o ΔT da flecha de alumínio não é 3,6 segundos. Isso é o tempo da flecha ir e do som voltar. Na verdade, é 3,6 menos o tempo do som. Então, a flecha, na verdade, demora 3 segundos. A velocidade da flecha de alumínio é igual a 204 metros dividido por 3 segundos. E aí, quem sabe fazer de cabeça esse? É uma coisa entre 60 e 70. Aqui dá 6, sobra 2, 24, 3 vezes 8, dá 24, sobra 0. 68 metros por segundo. Essa é a velocidade da flecha de alumínio. Já o tempo que demora para a flecha de fibra de carbono alcançar o alvo não é 3 segundos, como ele tinha falado. É 3 menos 0,6. Nossa, que feio. Menos 0,6. Flecha de fibra de carbono demora 2,4 segundos. Portanto, a velocidade da flecha de fibra de carbono é igual a 2,4 metros em 2,4 segundos. Quanto que isso vai dar? Quem sabe fazer de cabeça? 3,4, colocar uma vírgula aqui. 2040 dividido por 24. Cabe aqui, né? 204. Se fosse vezes 5, seria 120. Caberia ainda 84. Então, 3, 8. Tem cara que é 8. 24 vezes 8. Se você quiser fazer de calculadora essa conta, você pode, não tem problema. 192. Sobra 12. Faz sentido. Desce 0. Aí tem cara que é 5, né? Isso mesmo, é 5. E resta 0. 85 metros por segundo. Essa é a velocidade da flecha de fibra de carbono. Portanto, a razão V alumínio
dividido por V carbono é 68 dividido por 85. Isso mesmo. Ó, já não pode ser nem essa, nem essa. Porque esse número é menor que 1. 68 é menor que 85. Então, esse número é menor que 1. Não é 0,5 também, porque 68 não é metade de 85. Agora, entre 0,8 e 0,9, aí ficou difícil. Eu vou fazer a conta. Você está fazendo a tarefa? Pode fazer na calculadora, tá bom? Eu vou fazer aqui na chave para tirar possíveis dúvidas. Não cabe, né? Então, 0,680. 680 dividido por 85. Se fosse 5, seria 650. Tá bom. Sobra 30. É isso? Não é não. Oito vezes 8, 64. É 8. É 8 e resta 0. É 640 mais 40. 680. Então a resposta é 0,8, alternativa A. Beleza. Muito bom. Resolvemos essa questão. Agora vamos para a questão 10. Um turista chega a São Luís, capital do Maranhão, e pretende visitar o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Legal. Localizado na cidade de Barreirinhas. Ao fazer uma busca na internet, ele constata que a distância entre as duas cidades é de 250 quilômetros. Estou vendo a busca na internet aqui, ó. São Luís Barreirinhas, 250 km. Beleza. O passeio para o Parque dos Lençóis tem partida de Barreirinhas às 11h15 da manhã. Ao chegar ao aeroporto da capital, ele aluga um carro e planeja sair às 8 horas da manhã e dirigir a 90 km por hora para garantir tempo suficiente. O turista consegue manter a velocidade planejada nos primeiros 90 km. Ai. O que aconteceu? No entanto, próximo à cidade de Rosário, ele encontra um trecho de estrada em obras, onde precisa reduzir sua velocidade para 40 km por hora, ao longo de 40 km. Então, olha só, ele mantém 90 km por hora durante 90 km. Depois, ele percorre com 40 km por hora um trecho de 40 km. E no final? Essa é a pergunta. Qual é a menor velocidade em quilômetros por hora que o turista deve manter no restante da viagem para chegar a tempo de fazer o passeio? Porque a distância total é de 250 km, né? Ele vai começar no 0 e tem que chegar no 250 km. Nos primeiros 90 km deu tudo certo. Ele andou a 90 km por hora. Aí ele andou mais 40 e chegou até o 130 a 40 km por hora. Aí tem o último trecho, o terceiro trecho, que é do 130 até o 250. Ele vai fazer mais 120 km ainda. E ele vai ter que compensar andando mais rápido, né? Provavelmente.
bem, a gente tem que descobrir quanto tempo ele demorou. É bastante fácil, porque no primeiro trecho, a 90 km por hora, ele percorre 90 km. Quanto tempo demora para percorrer 90 km a 90 km por hora? Demora 1 hora. Então, no primeiro trecho, ΔT1, ele demora 1 hora. No segundo trecho, que é do km 90 ao 130, ele percorre 40 km a 40 km por hora. Quanto tempo demora? 1 hora. Quanto tempo ele tem que demorar no trecho 3 para chegar a tempo? Bom, ele saiu às 8 da manhã e tem que chegar às 11h15. Isso são 3 horas e 15 minutos. Como é que eu fiz isso? 8, 9, 10, 11 e 15. 3 horas e 15 minutos. Ou 11... O que é 15 minutos? É 1/4 de hora, né? Já escutou o velho falar assim? 1h e 3/4, 1h e 1/4. 15 minutos é 1/4 de hora. Então, vou colocar 11,25 horas, que é a hora final, menos 8 horas. Igual 3,25 horas. Esse é o tempo que ele tem. Se eu colocar o relógio aqui, você vai ver que 15 minutos é 1 hora. Cadê o relógio? Esse aqui mesmo. Olha só ele aqui. Tá aqui, né? O ponteiro do 0 minutos está aqui. Aí aqui é 15 minutos. 15 min. Aqui é 30 minutos. Meia hora. 0,5, né? Aqui é 45 minutos. E aqui é 60 minutos. Então, se você dividir, né, em 4 partes iguais, né? Aqui, você vai ter, né, que 15 minutos é 1/4 da hora, tá bom? Ou 0,25 horas. Então, o tempo que ele tem para o terceiro trecho é de 3,25 horas. E o deslocamento que ele precisa percorrer, ΔS3, são 120 km que faltam, né? Ele precisa chegar ao quilômetro 250 e ele está no quilômetro 130. Faltam 120 km. Portanto, a velocidade no terceiro trecho é 120 km dividido por 3,25 horas. Isso vai me dar a velocidade em km por hora. Tá certo, essa é a unidade pedida. Novamente, esse momento, pega a tua calculadora. E eu vou fazer aqui, né? Vamos igualar as casas decimais. 1.200. Se fosse 300, seria vezes 4. Então é vezes 3. 975. Falta 25 para 1.000. Falta 225. 0,0. 22. Poderia ser 7. 7 vezes 3, 2.100. 150. 7 vezes 25. Quais são as opções? Espera aí. Pô, tá sossegado, né? Se ele tem que fazer... calma. 3 horas e 25
é o ΔT total. É 3 horas e 25. Para o terceiro trecho, ele não tem esse tempo todo, porque ele já gastou 1 hora aqui e 1 hora aqui, então já gastou 2 horas. Ele só tem 1 hora e 25 para o terceiro trecho. Me desculpem. Então, não é tão sossegado assim. Eu falei 120 km em 3 horas. É muito sossegado. Dá para fazer correndo, né? Não, correndo não dava. Então, é 120 dividido por 1,25. $1.200 dividido por 125. 9? Será que é 9? 900 mais 225. Acho que é 9. Não, 125 vezes 9 dá 45, vai 4, 18, 22, vai 2, 9, 11. 1.125. Restam 75. Aí desce o zero, 750. Aí isso é fácil, é 5. Resta 0. Então a velocidade 3 tem que ser 95 km por hora. Aí, maravilha. Essa é a alternativa 96. Qual é a menor velocidade para chegar a tempo? 96 km. Você tem que andar um pouquinho mais rápido. Tudo bem. Contexto, né? A velocidade dele tem que ser V3 para ele chegar a tempo. Tem que ser maior que 95 km por hora. Portanto, alternativa A. Muito bem. Muito obrigado para quem assistiu até aqui, fez a tarefa aqui comigo. E é isso aí. Até a próxima. Falou!